João, capítulo 7, versos 6 a 10. Diz assim: as Santas Escrituras do Novo Testamento. Então Jesus lhe disse: meu tempo ainda não chegou. Para você, qualquer tempo é oportuno. O mundo não pode odiar vocês, mas a mim ele odeia, porque eu dou testemunho a respeito dele, dizendo que as suas obras são más. Vão vocês para a festa. Eu não vou, porque o meu tempo ainda não se cumpriu. Tendo dito isto, Jesus continuou na Galileia. Depois que seus irmãos tinham ido à festa, Jesus também foi, não publicamente, mas em segredo. Bem, Deus e Pai, muito obrigado pela leitura da Tua palavra. Que ela, ó Deus, nos esclareça nossas mentes, que possamos compreender o que Tu fala no nosso coração, que possamos colocar, ó Deus, em prática na nossa vida a Tua palavra, Senhor. Ilumina a nossa mente, Senhor, para expor a Tua mensagem, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Sempre, irmãos, eu quero falar para vocês sobre o meu tempo ainda não chegou, foram palavras de Jesus. O meu tempo ainda não chegou. Meus amados, quero falar nesta noite sobre este texto que acabei de ler na Nova Almeida passada. O verso de número 6, eu tiro a frase para vocês: qualquer tempo é oportuno. O verso 8 diz: meu tempo ainda não se cumpriu. E no verso de número 10, amados, mas em segredo, é o que diz as Escrituras Sagradas. E vamos, irmãos, expor a palavra do Senhor para o nosso coração. Meus irmãos, nós somos diferentes de Jesus. Não somos, amados, donos nem mesmo do nosso tempo, não é? A gente diz que afinal a coisa uma hora não vai, diz que vai sair, não sei que hora não sai, diz que vai chegar às 10, chega às 11, e assim o nosso tempo nós não temos controle. O tempo da gente é diferente do tempo de Jesus. Por quê? Porque o Senhor Jesus é o dono do tempo e também do nosso tempo, certo? Irmãos, nada pode acontecer sem que o Senhor Jesus saiba, porque Ele é Deus, amados, né? Ele tem o quê? O domínio, Ele tem o controle, amados, da nossa vida e, amados, da vontade. Ele sabe de tudo. E quando vamos bem, Ele sabe. Quando vamos mal, Ele sabe também. Tudo Deus sabe, irmão. Portanto, nós não devemos perder o nosso tempo com a nossa vontade, mas sempre na vontade de Deus. Vamos ver isso aí um pouco mais na frente. O verso de número 8 diz: meu tempo ainda não se cumpriu. Ele sabia. Estava indo para uma festa. Amados, como o Senhor Jesus sabia de tudo, amado, Ele então dizia que não era chegada a hora dele, o tempo não era aquele, amados, né? Ele estava encarnado, ele era humano, amados, né? Ele veio como homem para nos resgatar do pecado, amados, né? Olha, meus irmãos, o grande pintor Leonardo da Vinci, ele disse algo muito interessante a respeito do tempo. Ele disse que o tempo dura bastante, amados, para aqueles que sabem aproveitá-lo.
Mas tem pessoas que jogam o tempo no mato, que perdem tempo. Tem pessoas que não estão nem aí. Quando viu, passou, perde a chance, Deus se inscreve no concurso, perde o ônibus, perde o avião, até o navio. Porque, amados, as pessoas não sabem, amados, aproveitar o tempo que aparece para mim e para você, amado. Ele era humano quando esteve entre nós, mas ele deu um exemplo que ele tinha o tempo determinado. Vamos ver isso também um pouco mais na frente. Vamos ver agora o verso número 10, que diz: mas em secreto. Jesus foi para a festa em secreto, mas ele foi disfarçado. Ele foi com uma peruca, naquela época não tinha, né? Ele foi com um manto qualquer, chapéu, né? Meus irmãos, às vezes eu fico imaginando assim alguma coisa. Por exemplo, todos os anos Roberto Carlos vem a Mossoró, segundo dizem, né, sabe? Que ele vem na festa de Santa Luzia. E aqui ele vem e se disfarça. Bota uma peruca, eu estou dizendo isso porque é o que o povo diz, né? E sai na procissão, ele conversa com um, mas ninguém sabe que é o Roberto Carlos, né? Mas Jesus não botou nenhum apetrecho, não botou nada, não disfarçou de nada. Jesus, a pessoa olhava para ele que era Jesus, mas Jesus neutralizava a manifestação na vida da pessoa. Ele era Deus. Então ele tem domínio sobre todas as coisas, né? Interessante, meu irmão, né? Meus amados, eu diria que em nenhum momento Roberto Carlos, ele apareceu, amados, ali para dizer assim: eu sou Roberto Carlos, eu vou cantar aqui uma música. Não fez isso, não, né? Nunca fez isso, né? Senão o povo nem sabia, né, amados, né? Mas o Senhor Jesus, no final da festa, apareceu e começou a ensinar, e começou a pregar. Ele então, mas ele estava aqui com a gente, eu nem percebi. Mas ele chegou a hora dele. Então vamos ver tudo isso aí, nessa mensagem de hoje. Então, primeiro verso 6. Para vocês, disse Jesus, para nós aqui da Igreja Presbiteriana Nova Betânia, o tempo de vocês é para ser oportuno. Aproveite, não perca tempo, tem gente perdendo tempo. Sabe? Tem gente perdendo tempo. Perde o tempo de casar, não casa mais. Perde o tempo de estudar, aí desmotiva. Né? Perde o tempo de ir para o trabalho, depois quando vai é despedido. Porque as pessoas não sabem aproveitar o tempo, amado. Aquilo que compete a mim, a você, meus irmãos, que são coisas que são da nossa feitura, nós não entendemos, amados, e não fazemos corretamente, meus queridos, né? Mas Deus, Ele está no controle de tudo, sabe que nós não estamos nem aí. Aí depois a gente quer algo que a gente não buscou, que a gente não correu atrás, né? Que a gente não chegou no tempo. Como é que eu vou passar no concurso se eu não fiz uma inscrição? Por que, amado? Porque o homem, ele é imediatista e ele deixa extrapolar o tempo e perde as chances, as oportunidades, meus irmãos. Porque, como diz o ditado popular, nós sempre colocamos o carro na frente dos bois. Né? Como é que isso acontece? Meus irmãos, infelizmente o homem pecador, amado, procura de toda forma apressar as coisas, amados, e cria meios, não é, mais
mirabolantes, né? A respeito de tudo aquilo que ele quer. Né? Enquanto a Bíblia Sagrada, meus irmãos, em Eclesiastes diz o quê? Eclesiastes capítulo 3, verso 1, diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo da terra. Aí você fica brincando com o tempo, né? Passou. Foi embora, como diz o ditado popular, babau. Né? Irmão, a palavra de Deus nos ensina, amado, que o tempo não é nosso, que o tempo é de Deus, e que a gente deve colocar nossa vida humana, nosso tempo, para colocar na mão de Deus, irmãos, né? Para que Ele possa nos abençoar, amado, porque o tempo de Deus, irmão, se manifesta a nós, irmãos, porque Ele tem o controle da humanidade, o controle de tudo, amado. Porque, enquanto isso, nosso tempo de nós mesmos, amados, mostra o curso da nossa vida, amados, das nossas atividades, é como um cronômetro, né, do tempo da gente, que é o cronos, o cronômetro da nossa vida, né? A hora de acordar, a hora de comer, a hora de dormir, né? Certo? Tem pessoas que fazem tudo certinho, né? Outras não estão nem aí, certo? Então, é importante, amado, nós chamar a atenção a nós a respeito do tempo. Por isso que Jesus chama a nossa atenção. Em segundo lugar, amado, no verso de número 8, meu tempo ainda não se cumpriu. Os discípulos, ele caminhando na multidão, os discípulos do carro, fala aí, Jesus, eu não me hora ainda não. Chegou o meu tempo ainda não. Né? E ele ia com a multidão, e nem ninguém dizia, olha Jesus aqui. Não é que ele tivesse blindado, que ele tivesse com uma roupa diferente, ele tivesse mascarado, não maneira nenhuma. É porque era Deus. Lembra de uma certa vez que os soldados do Sinédrio foi prender Jesus Cristo, uma tropa de 5 ou 6 chegou lá, por ordem do sacerdote, do sumo sacerdote. Ele está ali na esquina, está pregando ali, vamos para lá. Aí quando eles chegaram lá e Jesus falando, eles foram inebriados com o quê? Com a palavra de Jesus. E eles ficaram admirados e desmaiaram. E depois terminou a multidão ali, foi embora, ele disse, o que nós vamos daqui? Vamos voltar. E chegou lá, o sacerdote disse assim, cadê o homem? Prendeu não o homem, ele disse umas palavras que nós caímos lá e ficamos tontos. Jesus tem poder, irmão, para fazer todas as coisas, irmão. Porque, amado, Ele é, como eu disse aqui, o Senhor do tempo, né? E isso ele afirmou com toda segurança, que o tempo, amado, dele não tinha chegado ainda, a hora não tinha chegado ainda, a finalidade, amado, né? E por essa razão, amado, ele deixou aquele exemplo para nós, que nós temos que segui-lo, meus irmãos. Ele até disse que poderia dar a sua vida, né, por nós e podia reavê-la. Reavê-la, em outras palavras, irmãos, era reconquistar de novo. Como isso aconteceu, ele deu a vida, morreu e ressuscitou. Amado, ao considerar, amados, que Jesus ele desejava que a sua igreja cumprisse o compromisso da ordem de Deus, né? no seu devido tempo, o tempo do Evangelho, amados, que não chegou ao fim. Estamos estudando Apocalipse, e vai ter umas lições que a gente vai verificar o seguinte, que o Evangelho, ele cessa, ele termina, acabou o Evangelho quando o Senhor Jesus voltar. Aí pronto, acabou o tempo do Evangelho. O tempo do Evangelho está com seus dias contados. Ele tem validade até a volta de Jesus. Até a volta de Jesus, amado. Né? E ele disse certa vez, lá em Mateus capítulo
4, verso 14, ele diz: e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha de todas as nações, então virá o fim. Aquilo que nós dissemos hoje na escola dominical, das testemunhas, né? Que estão pregando o evangelho. Pregando, mas quando chegar a última conversão dos judeus, irmãos, aí, e a última conversão dos gentios, ele então virá. Irmãos, o Senhor Jesus, amados, ele deseja que eu e que você saibamos aproveitar o tempo, não é? O tempo, essa grande oportunidade que está havendo para as pessoas converterem. Porque vai chegar disso quando o Senhor vier, tem aquele períodozinho do departamento da igreja, e aí a irmã Alzira, aí muitos dizem: ih, desapareceu todo mundo aí, nós, onde está a Bíblia? Vamos atrás, cadê o Evangelho? Eu vi que os primeiros por aqui, vamos lá na rua direita, não tem ninguém, na rua esquerda não tem também, por trás, para frente, não tem ninguém não. Ele, aconteceu aí, parece que ele veio, né? Ou que caia por cima de mim, eu desapareço agora com os montes. Jesus disse: eles vão ser escolhidos para ir para o tribunal de justiça, para serem julgados por terem rejeitado no devido tempo o evangelho da salvação. Meus irmãos, a igreja ela tem o evangelho, e nós estamos aqui pregando para essa menina que estão aqui, pregando para outras pessoas, quem está nos ouvindo no nosso canal do YouTube. Olha, o tempo está se esgotando. Você já ouviu uma ampulheta? A ampulheta do tempo? Ela vai escoando até se acabar. Um dia, quando o Senhor vier, aí acabou o evangelho. E os caras ficaram aqui para ir para o julgamento, não tem mais jeito. Vão querer se matar e não vão conseguir. Nem a pau. Porque cessou. Né? Cessou. Meus irmãos, o apóstolo Paulo ele deixou algo que os cristãos não podem deixar passar em branco, amado. O evangelho que nós devemos pregar, amado. E eu diria que está lá em 2 Timóteo 2, 4, verso 2, que o evangelho tem que ser pregado em que tempo? A tempo e a fora de tempo, enquanto o tempo da volta dele não vier. E diz assim a palavra do Senhor: que pregue a palavra, insista, como nós estamos insistindo, não é? Quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina, não é? Porque uma coisa é certa, estamos vivendo o tempo da graça de Deus, que está aí o Evangelho para as pessoas ouvirem e crerem. Depois é como diz o ditado popular: não tem choro nem vela, acabou. E por último, irmãos, o verso de número 10, mas em secreto. E ali na multidão, como se tivesse secreto, mas ele ia no meio da multidão e ninguém percebia que era ele, porque ele era Deus. Não é que ele ficasse transparente, irmãozinho. Não era. Era porque dava um brulhado nos olhos e as pessoas nem percebiam que ele estava ali. Mas quando ele chegou na fim da festa e começou a pregar, ele estava aqui entre nós, eu podemos ter aproveitado para cutucar, perguntar alguma coisa, ele está aí pregando. Ele estava ensinando e pregando para você. Né? Irmãos, ele não se apresentou, ele não quis, naquela hora, né? Irmãos, como um judeu, amado, ele precisa estar na festa. Por isso que ele foi para a festa.
No domingo ali do culto, o crente tem que vir. Se não vier, tem a chuva hoje, não trabalhando. Ninguém praticamente. Graças a Deus. Não, até a irmã Zira que disse para mim hoje no telefone, né? Pastor, minha irmã, estou lhe esperando. E ela veio. E qualquer coisa eu vou aí, irmã. Porque, amados, Jesus era judeu e a festa era oficial. O culto é oficial. Aí quem perde o culto, não é que resolva lá com Deus, comigo não. Né? Meus amados, ele cumpria a lei, ele não perdeu nenhum tempo, meus irmãos. Ele não perdeu nenhum tempo, certo? Ele não perdeu. Eu quero concluir, meus amados irmãos, né, esta mensagem para você, né, dizendo mais o seguinte: olha bem, irmãos, o que o homem pecador deve fazer a seu tempo. Né? O tempo do homem é o tempo do grego, chronos. Não, chronos é o tempo de Deus, né? Certo? E aprender, aliás, é crono mesmo, né? O de Deus é kairos, né? Pois é. E, amados, o homem precisa, na hora, no tempo que ele tem a oportunidade, de se arrepender. Crer em Jesus Cristo, seguir a Ele, amado. Porque assim o homem poderá participar da glória de Deus, do céu, amados. Né? A glória de Deus, no tempo do Kairos, quando ele confessa Jesus como Salvador. Né? Eu queria concluir esta noite com um apelo. Certo? Quero construir com um apelo. Certo? Veja bem a nossa conclusão. Né? Algumas coisas, irmãos, devem ser marcadas na vida cristã. Quando o homem amado pecador compreende que ele precisa, amados, remir o tempo. Quer remir o tempo? Ganhar o tempo. Certo? Porque, amado, é ou não é? As coisas vão passando ligeiro, velozmente. Que dia é hoje, né? Pois é. Hoje é domingo, amanhã é segunda-feira, nós estamos no mês de maio, daqui a pouco nós estamos em dezembro. O tempo vai passando velozmente, meus irmãos. Né? Olha, amado, ser cristão, eu diria para você, como um certo pregador disse, né? É a oportunidade que ele tem de evangelizar, amado. E está sempre pronto para evangelizar. E Jesus continua, amado, no tempo, falando para nós, né? Que está, amados, para vir a qualquer momento. Meus irmãos, o nosso apelo para você que está me ouvindo, amados, é o apelo da palavra de Deus. O homem não pode deixar de tomar uma decisão na vida. Ele precisa, amado, muito importante. Quando o homem ele recebe a fé que brota dentro do seu coração, não há como ele não entregar a sua vida a Jesus Cristo. Né? Deixa eu contar aqui uma historinha para vocês aqui, certo? Muito interessante, certo? Preste bem atenção na história que eu vou contar para você agora, certo? Vou chamar um por um aqui. Primeiro, amados, olha, como é que você pode achar um bom tempo para você? Primeiro, olha bem, quando você é criancinha, né? Não acontece isso? Quem é da igreja, quem é filho de crente, né? Quando é criancinha, me lembro de João, me lembro de Ana Lu. O que é que a gente faz? Ensina a criança o quê? A orar. Né? Ensina a criança a orar. João, vamos almoçar, João. Primeira coisa que ele faz é isso aqui, um aninho, né? Certo? Entendeu? A segunda coisa, meus irmãos, que eu queria chamar a sua atenção hoje para você irmãos, quando a pessoa vira menino, né? Criança vira menino, amado,
né? E aí manda ele para onde? Para a escola, né? Manda para a escola. Mas aí tem pai que diz assim, vixe, ele é muito pequeno, né, professor Osmeio? Agora não, né? Deixa passar mais um tempo, né? Ele não manda o menino para a escola. O tempo, o menino que era bom, acabou. Certo? Amados, e quando é jovem, o que acontece, irmão? Chega um convite para ele fazer parte da mocidade, entendeu? Vamos participar da igreja, da mocidade. Aí o jovem diz assim, né? Eu estou namorando, não tenho tempo para ir para a igreja. Não, nem namorando, nós estamos querendo, né? Então as pessoas ficam apaixonadas por outra pessoa e não se apaixonam por Deus. Não é verdade? E o que deveria se apaixonar por Deus que arrumava uma namorada ou um namorado muito bom. É ou não é? É verdade, irmão, né? Bem, quando a pessoa se casa, aí diz assim, bem, agora estou muito ocupado, eu tenho uma mulher para cuidar, né? Tenho um filho para criar, né? Não é assim? Ninguém tem tempo para Deus, meu irmão. Todo mundo está ocupado. Ninguém tem tempo para Deus, amado. Né? E é preciso, amado. Convida os irmãos, vão para a voz missionário. Não, tem outros que vão. Não é assim? Outros vão. Eu não vou, mas outros vão. Eu vou orar. Né? Irmãos, e sempre deixa o tempo para os outros. Certo? Muito bem, irmãos. As pessoas sempre dão uma resposta contrária a Deus. Né? Eu quero concluir a nossa palavra de hoje, irmãos. Um perguntou certa vez a Deus, olha bem essa história, né? Deus, quanto é $1 milhão? Olha, foi o que Deus respondeu. Né? Deus respondeu, é menos que um centavo. Presta atenção, você não vai entender no final. Né? Aí ele perguntou de novo, né? Deus, quanto é 1 milhão de anos para o Senhor? Aí Deus respondeu, é menos que 1 minuto. Né? Muito bem. Aí o homem perguntou de novo, né? Deus, você poderia, por favor, me dar um centavo? Quero saber se você entendeu essa historinha, né? Aí Deus respondeu, claro, só 1 minuto. Bem, eu acho que vocês devem ter entendido, né? Então, meus irmãos, que a gente saiba remir o tempo. Que a gente saiba aproveitar o tempo que Deus está nos dando para adorá-lo, para servi-lo. Né? Porque você precisa orar várias vezes por dia, você precisa ler a Bíblia, você precisa ir para a igreja. Você não pode viver descompromissado com Deus, porque Deus é tudo para nós. E nós precisamos ter compromisso com Deus. Eu oro a Deus todo dia assim, ó. Nunca me deixa faltar um culto de oração. Nunca me deixa faltar um culto de domingo. Nunca me deixa eu não ler a Bíblia. Não me deixa eu não orar. Amados, a melhor coisa é você estar em ordem com Deus. Abra o seu coração. Assuma um compromisso com Ele. E você vai saber o que Ele quer de melhor para você. Amém? Bem, vamos para o final, irmãos, do nosso culto. Né? E no final do culto nós vamos, amados, seguir aqui o nosso boletim. Né? Seguir aqui o nosso boletim. Ok? Ok. Irmãos, vamos lá agora. Domingo o senhor não vai estar aqui, né? Hã? Domingo.
Não, mas Vai ter a Santa Ceia? não, domingo não, só no outro. Eu vou deixar o boletim, vou deixar tudo pronto. O pastor vai dar o tema da mensagem, vou deixar o boletim da igreja, certo? Ok? Meus irmãos, vamos agora louvar com o hino de número 400, que está aí no nosso boletim. Durante o cântico do hino, vamos retirar os dízimos e ofertas, né? Vamos lá, valendo. Hino de número 400 está no boletim. Grande Deus. Grande Deus em paz.